Yo, turma da Yokai. Estamos aqui para mais uma Assist Yokai. Dessa vez eu trouxe um yokai extremamente famoso, que é o Kappa. Acho que alguns talvez devem conhecer. Ele é esse monstrinho verde, não é? Mas, sem mais delongas, vai deixando o like se você me conhece. Assiste o vídeo até o final se você não conhece para ver se você gosta. Aí você deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos, caso você tenha interesse, né? Então vamos começar. Origens. Kappa, um yokai do folclore japonês, muito conhecido por ser travesso e viver na água, ambientes aquáticos, né? Normalmente em rios, normalmente. A sua origem remonta a vários séculos atrás, mas não tem uma origem exata. Sabe, ele é mais conhecido principalmente pelo período Edo, mas pode ser que ele já tenha existido desde o ano lá 720, por volta do período Nara do Japão. Muito antigo, mas é por volta do período Edo que ele começa a ter a aparência, os poderes e coisas que a gente conhece até hoje, que é trazido pela cultura pop. E além do nome Kappa, ele tem outros nomes por volta de 80. Eu não vou falar de todos aqui, que senão seria o vídeo ficaria muito grande. Mas alguns que ele costuma ter é Kawako, Kawataro, Gawappa, Goko, Suitengo. E às vezes conhecido também Suijin. Seria tipo pessoa da água, afinal ele vive na água também. Aparência física. A aparência do Kappa é meio tipo um ornitorrinco, digamos assim. Porque pense comigo, um Kappa é tipo um humano verde, tem um caldo de tartaruga atrás, tem guerras não, membranas aqui para ele nadar, como ele vive na água também, e ele tem o tamanho mais ou menos de uma criança. Na cabeça dele é tipo um prato, um negócio descido aqui para manter a água aqui quando ele fica na terra, porque sem essa água aqui ele fica muito fraco. Mas ele também tem outra aparência sem ser essa, que eu vou mostrar nesta imagem. Como dá para ver, tem outras aparências. Aqui em cima a gente consegue ver o que eu acabei de descrever. Temos esse quadrúpede, talvez parecido como uma iguana e uma tartaruga junto. Outro quadrúpede aqui, como se fosse um Kappa normal, em pé, que eu falei com humanoide, mas só que quadrúpede. Ele mais magro, uma cor mais rosada. Dá para se notar, mas todos eles, tá vendo? Uns têm esse afundado na cabeça maior para manter a água, e o outro é um pouco menor. Outros parece que nem tem, como este aqui do meio. Ele tem ali tipo uma carequinha, mas não parece que ele tem um local para ficar a água. Poderes do Kappa. Além da sua proeza física, porque mesmo ele tendo tamanho normalmente mais de criança, um pouco menor que um adulto, alguns deles podem ser altos, mas a maioria às vezes é mais conhecido como pequeno assim. Eles têm uma força muito grande que não parece muito com que uma criança teria. E eles são excelentes nadadores, obviamente, que vivem na água, e eles têm que nadarem muito bem. Então não adianta disputar uma corrida com ele. E como eu disse, que ele tem aquela água que fica na cabeça, se ele perder aquela água ele fica fraco. Aí diz a lenda que o ponto fraco dele é essa água, mas como tirar essa água dele se ele é mais forte do que você? Dizem que ele é muito educado, mesmo ele fazendo coisas ruins, ele tende a ser educado. Então se você se curvar para ele, ele se sente compelido a se curvar também. Com isso a água cai, aí ele fica fraco. Aí você consegue, digamos, fugir ou derrotá-lo, digamos assim. Essa é a fraqueza que ele possui.
Além desses poderes, ele tem um que seria mais assustador, que seria a habilidade de tirar o Shirikodama das pessoas, que é nossa fonte de vida, tipo a nossa alma. Tirando isso, a gente morreria. E ele tira isso do nosso ânus. YouTube, eu estou falando nome científico aqui, tá? Educacional, tá bom? É bizarro. Mas enfim, são os poderes dele, né? Encontros e mitos. Há vários mitos e lendas contando sobre encontros que tiveram com capas. E existem capas bons e maus. Os maus fazem maldades. Os bons fazem bondade. Ele continua sendo travesso, porque a característica do capa é ser mais travesso. Só que tem uns que fazem travessuras muito maléficas. Tem umas travessuras um pouco mais bestas, assim, ruinzinhas, mas não tem tão mal do coração quanto eles fazem umas travessuras bem pesadas, né? Esses maus são os que, por exemplo, roubam crianças. Quando mulheres vão tomar banho em rios, eles roubam a roupa delas, né, os kimonos. Só fazer isso é uma travessurinha, né, um pouco mais leve se comparado com o que outros fazem com mulheres, que são abusar delas. Vocês entenderam o que eu quero dizer com abuso. E também tem os capas que se alimentam de carne humana, né, eles comem seres humanos. Também afogam pessoas, né, obviamente, como eu falei, que eles roubam crianças, levam para o rio, elas morrem ali. Ou tirar o Shirikodama da pessoa, levando à morte. Cavalos também, eles também são conhecidos por afundar cavalos, quando estão atravessando rios, de pegar e levar esses cavalos para o fundo, a parte do rio que é mais funda, entre outras maldades aí, né? E tem os bons, que continuam fazendo travessuras, mas eles são travessuras mais leves, tipo só de pegar roupa, sabe? Ou fazer alguma outra brincadeirinha, pode ser assim. Mas eles têm o lado bom, porque se você é um amigo desses capas, eles vão te ajudar. Por exemplo, eles vão te ajudar na plantação, irrigando a plantação, te levar peixe fresco, sabe? Porque quando você está um amigo de um capa, ele vai ser amigo pra você pra sempre. Uma forma de ser amigo dele é quando ele perde essa água na cabeça dele, ele fica fraco. Se você colocar água de novo ali, ele vai ficar muito grato. Vai ser seu amigo para sempre, né? Ele vai estar sempre te ajudando. Uma outra coisa é que os capas na lenda também são grandes conhecedores de medicina. E eles ensinaram os seres humanos a fixar ossos, que tá falando, que é tipo uma quiropraxia. Você já viu aqueles vídeos tipo de uma massagem que faz aqueles tipo estalos assim, sabe? Que ajuda a relaxar, a melhorar essas coisas assim. Foi dito que o capa ensinou algo parecido com isso, sabe, da época aos seres humanos. Então é mostrado que eles podem ser de grandes ajudas. E como eu disse também, o capa também em algumas regiões é tratado como um kami, como uma divindade da água. Tem essa... Pois também, ele é um yokai também, pode ser um kami. Tem essa coisa dúbia de vários yokais também poderem ser tratados como kami. É bem interessante você se aprofundar nessas coisas. Além disso, também tem duas coisas sobre o capa. Eles gostam muito de pepino, dizem que é a comida favorita deles. E lutar sumô. Ele não vai negar uma luta de sumô com ninguém, sabe? Com humano, com outro capa, com outro yokai, com qualquer um. Que dizem que ele gosta muito de sumô e pepino. Talvez seja a forma de se tornar um amigo dele. Talvez ele te ajudar na plantação, trazer peixe, né? Capa nos tempos modernos. Como eu falei dos outros yokais também, o capa continua vivo até hoje. Ele é muito usado também como um kami, né? Tem estátuas dele. E também é usado para propaganda. Tem muitas lojas regionais que usam ele para propaganda. E também para aviso, principalmente para criança, para não ir em rios,
Aí tem a foto do capa e falando pra não ir. E uma criança não sabendo ler, ela vê o capa e sabe que não é pra entrar no rio, né? Já sabe que pode ser perigoso ali. Então ele continua tendo isso. E também na cultura pop, Yokai Watch, aparece ele, né? Em One Piece também tem um lá que parece muito um capa. Isso é uma das coisas que eu acho muito legal. Como já falei em outros vídeos, de trazer essa cultura antiga, voltando agora no presente, com cultura pop, isso é muito legal. Mais uma sexta yokai terminada. Então o que vocês acharam do capa? Gostaram da história dele? Comentem aqui o que vocês acharam do capa. Deixem um like se vocês esqueceram de deixar lá no início. Inscreva se você não foi inscrito ainda. E viu o vídeo todo e gostou. Então, porque você deve ter gostado, né? Então, me ajuda com isso. E até a próxima sexta, yokai, meus queridos.